Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema do nosso trabalho é alga doce. Os componentes do nosso grupo é a Aline da Costa, Bruno Ribeiro, Lorena de Oliveira, Marco Paulo e o Murilo. Dando início ao nosso trabalho, iremos falar da alga doce ou algas azuis. Algas azuis devido à presença de um pigmento de cor azul em sua célula denominado ficocianina. Essas são responsáveis pela produção de toxina e também podem produzir metabólitos que causam gosto e odor na água, podendo assim prejudicar as características específicas da mesma, prejudicando não só animais de companhia, pet, como animais de produção, animais silvestres e também os seres humanos. São pertencentes ao grupo das cianifícias. Tem como característica a ausência de núcleo em suas células, a ausência de plastos, ou seja, de estruturas individualizadas para a localização da clorofila, pigmento dissociado da matriz plasmática, a ausência de qualquer forma de reprodução sexuada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lorena e vou falar um pouquinho para vocês sobre as cianobactérias. Logo de início, vocês visualizam aí nos slides, está escrito assim que as cianobactérias estão presentes em grandes quantidades no meio aquático. Mas por que disso? Então, porque em muitas propriedades existem bebedouros naturais, como os rios e os lagos, e o acesso dos animais irá permitir a chamada eutrofização. Essa eutrofização ela é derivada da contaminação pelas fezes desses animais, que vai tornar um ambiente mais enriquecido por compostos nitrogenados e fosfatados. Essa eutrofização também ela vai permitir um determinado crescimento biológico, com o desenvolvimento de algumas espécies. Como a espécie mais comum de alga, a gente tem as cianobactérias. Essas cianobactérias, elas são comuns porque elas possuem baixa exigência nutricional para se desenvolverem. Elas exigem baixa concentração de nitrogênio e fósforo. Elas precisam de baixa concentração de dióxido de carbono ou então um alto pH para se desenvolver também. Elas precisam de pequena pressão de herbivoria, de alta temperatura. Elas têm possibilidade de regular sua flutuação em ambientes com alta e baixa turbulência. Elas necessitam de baixa intensidade de luz e elas ainda têm a capacidade de armazenar o fósforo, têm capacidade de produzir e secretar substâncias alelopáticas. Essas substâncias alelopáticas, pessoal, elas são liberadas dos tecidos vegetais por volatização e também pela decomposição de resíduos vegetais. E elas vão afetar de forma negativa os outros componentes da comunidade. Por exemplo, elas vão inibir o crescimento de demais plantas ou até mesmo de demais algas que tentar se desenvolver naquelas regiões que elas estão. E também que eu achei bem interessante é em relação à porta de entrada das toxinas produzidas por essas cianobactérias. A principal porta de entrada é por via ingestão, ingerir diretamente a água que contém a toxina, ou por via indireta, como ingerir alimento contaminado por via poro ou via inalatória. As cianobactérias,
elas possuem 3 categorias diferentes de toxinas, que são as neurotoxinas, as dermatotoxinas e as hepatotoxinas. Dentre as neurotoxinas, existem 3 tipos diferentes que a Aline e o Murilo vão explicar para vocês mais claramente. As neurotoxinas, elas vão se dividir em a anotoxina A, que vai agir como bloqueador neuromuscular pós-sináptico de receptores nicotínicos e também de receptores colinérgicos. Depois tem as anotoxinas, que são compostos organofosforados naturais, que vão inibir a ação da acetilcolinesterase. E depois também, como neurotoxina, tem as saxitoxinas, que vão agir no sistema nervoso. Essas dermatotoxinas, pessoal, elas vão causar irritação por contato. E as hepatotoxinas vão provocar as chamadas hepatoenterites. Boa noite ou boa tarde, né? Dando continuidade com os slides, né? Eu vou falar sobre as neurotoxinas. No caso, a Aline. As neurotoxinas têm 3 tipos de toxinas. A primeira toxina é a anatotoxina A. Ela é um alcaloide neurotóxico que age como potente bloqueador neuromuscular pós-sináptico de receptores nicotínicos e colinérgicos. Então, os sinais por essa intoxicação, por essa toxina, tanto em animais selvagens quanto em animais domésticos, é um desequilíbrio, ou uma fasciculação muscular, uma respiração ofegante e também convulsões. Pode ter, né, convulsões. A morte quase sempre é inevitável. É muito... Como é que eu falo? Ela é muito difícil de não acontecer. Devido à parada respiratória, que ocorre em poucas horas ou até mesmo em minutos. Depende da quantidade ingerida pelo indivíduo, né? A próxima é organofosforato natural, ou seja, é a anatoxina AS. Ela é parecida com a anatoxina A. Ela inibe a ação da acetilcolinesterase e impede a degradação da acetilcolina ligada aos receptores. Então, esse organofosforato natural, ele tem um mecanismo de ação semelhante à anatoxina A. Porém, em virtude da alta salivação, dentre outros sinais clínicos, sua intoxicação é, portanto, 10 vezes mais potente que a anatoxina A, ou seja, mais agressivo que a primeira toxina, né? Aí a próxima é saxitoxinas. Inibe a condução nervosa, né, por bloqueio dos canais de sódio, afetando ou a permeabilidade ao potássio ou a resistência das membranas.
Sinais dessa intoxicação podem ocorrer em minutos, então ela é bem rápida após a ingestão e pode levar à morte em 2 a 12 horas. Então ela é bem mais agressiva. Entretanto, não se tem efeito crônico por falta de estudo, por falta de conhecimento dessa toxina. A próxima que eu vou falar é sobre a dermatotoxinas. Então, são toxinas formadas por compostos químicos bioativos que causam irritação ao contato. Apesar de não matar o organismo, ele pode lesar ou danificar as células, né? Essas toxinas são componentes de membrana celular e pertencem ao grupo de lipopolissacarídeos, constituintes da parede celular das cianobactérias. Pode ser encontrado também nas membranas celulares de bactérias gram-negativas. No caso de animais ou pessoas que entram em contato com a água, com floração de cianobactérias, ou seja, né, com a água afetada, né, pode ter irritação na pele, reações alérgicas, irritação nos olhos, sintomas gastrointestinais e problema respiratório. Esse contato com a água pode ser por meio de entrar na água ou por meio de, por exemplo, passar a mão na água contaminada. Então, pode ocorrer vários sintomas por isso. Em virtude da alta salivação, dentre outros sinais clínicos, sua intoxicação é, portanto, 10 vezes mais potente que a anatoxina A, ou seja, mais agressivo que a primeira toxina, né? Aí a próxima é saxitoxinas. Inibe a condução nervosa, né, por bloqueio dos canais de sódio, afetando ou a permeabilidade ao potássio ou a resistência das membranas. Sinais dessa intoxicação podem ocorrer em minutos, então ela é bem rápida após a ingestão e pode levar à morte em 2 a 12 horas. Então, ela é bem mais agressiva. Entretanto, não se tem efeito crônico por falta de estudo, por falta de conhecimento dessa toxina. A próxima que eu vou falar é sobre a dermatotoxinas. Então, são toxinas formadas por compostos químicos bioativos que causam irritação ao contato. Apesar de não matar o organismo, ele pode lesar ou danificar as células, né? Essas toxinas são componentes de membrana celular e pertence ao grupo de lipopolissacarídeos, constituintes da parede celular das cianobactérias. Pode ser encontrado também nas membranas celulares de bactérias gram-negativas. No caso de animais ou pessoas que entram em contato com a água, com floração de cianobactérias, ou seja, né, com a água afetada, né, pode ter irritação na pele, reações alérgicas,
irritação nos olhos, sintomas gastrointestinais e problema respiratório. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aos slides, vou falar das hepatotoxinas. É o tipo mais comum de intoxicação e provoca hepatoenterite. Tal toxina apresenta ação mais lenta, podendo causar a morte no intervalo em poucas horas. Essas hepatotoxinas têm como característica a chegada aos hepatócitos por meio de receptores de ácido biliares e promove uma desorganização do citoesqueleto dos hepatócitos. Como consequência, o fígado perde sua arquitetura e desenvolve graves lesões internas. A perda do contato entre as células cria espaço interno que são preenchidos por sangue que passa a fluir dos capilares para esses locais, provocando hemorragia intrahepática. Seu mecanismo de ação se dá por inibição da síntese proteica e já tem sido observado danos severos também em células renais, pulmonares e cardíacas em animais testados. Vou falar dos cuidados. No caso dos bebedouros, a má higienização desses locais pode ser fator de predisposição às algas doces. No caso de tanques de peixe, altas concentrações de cianobactéria na água é um fator de morte, tendo em vista que a melhor forma de prevenir as algas é a boa higienização e, se possível, bebedouros com água corrente.